Olá, Lestes de Elite ou futura Lestes de Elite. Tudo bem com vocês? Muito prazer. Se você ainda não me conhece, sou a teacher Ana Luísa Baxa e estarei sempre aqui trazendo para vocês dicas, informações e muito conteúdo de como você faturar mais com cílios, como você conseguir evoluir nessa profissão maravilhosa em que a gente vive. Bom, hoje o nosso tema é muito bacana, muito interessante. Estarei ensinando para vocês 3 formas de vocês faturarem mais, oferecendo serviços. E antes de iniciarmos esse conteúdo, eu gostaria de saber se você já deixou o seu like aqui no nosso vídeo, já compartilhou esse vídeo e outros incríveis vídeos que temos aqui no canal com as nossas teachers, com as suas amigas, com a sua família. Afinal, gente, aqui tem conhecimento que vale para várias áreas e conhecimento nunca é demais. E também quero saber se você já se inscreveu aqui no nosso canal. Se você ainda não fez isso, corre, se inscreve, ativa as nossas notificações para que você sempre esteja atualizada de muito conteúdo. Iniciando realmente hoje o nosso conteúdo, a nossa aula, eu gostaria de perguntar para vocês, depois se inscrevem aqui nos comentários, quantos serviços vocês oferecem para as clientes de vocês. Eu vejo muitas pessoas falando que executa 30 técnicas, enfim. O que a minha visão, o meu conceito tem. Quando a gente fala em extensão de cílios, basicamente nós possuímos 3 técnicas: fio a fio, volume russo e mega volume. Tudo que exceda fora isso são variações de técnicas, são novos serviços, outros tipos de serviços que vocês oferecem para as clientes de vocês. Então, hoje eu estarei ensinando para vocês, estarei explicando para vocês 3 serviços que vocês conseguirão realizar. É muito importante que vocês já tenham conhecimento agora, desde o início, que esses 3 serviços que eu vou falar para vocês são serviços que profissionais iniciantes podem executar. Ou seja, para fazer esses serviços, você precisa ter conhecimento no que tange a técnica de fio a fio, ou seja, colar um fio sintético sobre um fio natural. Estes fios que já vêm prontos para aplicação, sendo ele sozinho ou não, tá? Para o nosso. Na verdade, antes de eu falar aqui dos 3 tipos de serviços que eu vou apresentar para vocês, eu gostaria de trazer algumas considerações. Consideração número 1. Vocês precisam fazer um menu. Desculpa, pessoal. Vamos lá. 3, 2, 1. Vocês precisam fazer um menu para as clientes de vocês, para elas terem noção de quais são os serviços que vocês oferecem. Nesse menu, é muito importante que você explique basicamente o que consiste cada técnica, o que consiste cada serviço. E esse menu, ele não precisa ser engessado, gente. Vocês estão oferecendo um serviço que eles podem ter um nome personalizado. Você não precisa chamar um fio Y de volume brasileiro. Assim como você não precisa chamar de volume indiano, volume egípcio. Você pode dar a nomenclatura comercial, ou seja, o nome comercial que mais fizer sentido para você. Então, por exemplo, aqui no meu espaço hoje, como eu acabei me tornando uma leste de elite, por exemplo, como eu acabei faturando mais de 10 mil reais por mês. Eu consegui isso fazendo uma comunicação clara para as minhas clientes. Quando às vezes eu pegava e falava para elas volume russo, elas achavam que era muita coisa, que era muito grande, que era muito denso, que era muito preto, enfim. Eu precisei criar uma variação, um novo tipo de serviço.
eis que eu criei o volume light. O que consiste o volume light no meu salão, na minha empresa? O volume light, basicamente, é a aplicação de volume russo com menos fios. Então, no meu volume light, eu utilizo aí 3, 4 fios no feno. Enquanto no meu volume russo, eu utilizo, por exemplo, 7, 8 fios. Entenderam? Então, eu estou entregando para a minha cliente a mesma técnica com resultados diferentes. Quem vem buscando um volume russo, ele está buscando um trabalho mais denso, um trabalho mais preenchido. Agora, a pessoa que busca um volume light, o próprio nome já remete a ela o resultado em que ela quer. O resultado que essa técnica, este serviço, vai oferecer para ela. Novamente, a técnica de ambos os serviços, volume light ou volume russo, é a mesma. Somente eu faço uma mudança na variação. Eu faço uma variação de resultado, uma variação de procedimento mesmo, neste caso, sendo a quantidade de fios aplicados no ferro. Então, estes fios aqui, por exemplo, que estes serviços que eu vou mostrar para vocês, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Cílios glamourosos, cílios chiques, cílios isso, cílios aquilo. É muito bacana que essa nomenclatura tem a ver com o seu espaço. Essa nomenclatura, esse nome que você vai dar para os serviços, tem a ver com você. Se, por exemplo, você é uma pessoa muito delicada, você não pode colocar nome nos seus serviços de pessoas muito fortes, por exemplo. Aqui no nosso espaço, eu sou uma pessoa muito forte. Eu sou uma pessoa com muita personalidade, até assim, às vezes, tom de voz, enfim. Então, para esses serviços que eu vou demonstrar para vocês agora, nós demos nome de mulheres que são fortes. Então, por exemplo, tem um aqui que é Cílios Anitta, que é uma mulher que eu admiro demais e que é extremamente forte. Então, sempre adaptem estes nomes, façam eles, já aconselho vocês, de forma personalizada, para que isso também gere uma identificação. A gente tem um exemplo que eu posso dar aqui para vocês, que é muito conhecido, que é, por exemplo, o exemplo da Pink Lash. A Pink Lash, hoje no mercado, ela é uma empresa que ela é extremamente reconhecida e ela tem uma personalidade única. Os nomes dela já tem, os nomes dos serviços que elas prestam, já tem vínculo com o branding, com a empresa, com a marca. Então, isso é uma coisa muito bacana de se fazer, tá? Outra coisa que eu preciso trazer para vocês é que vocês precisam ter conhecimento do custo dos serviços que vocês prestam. Vocês precisam fazer uma planilha, vocês necessitam disso. Porque às vezes vocês acham que vocês estão faturando um valor e às vezes vocês estão até pagando para trabalhar. Vocês não conseguem ter nenhum prolabore, não conseguem nem ter um salário, porque vocês não cobram adequadamente. Quais são os itens importantes para vocês saberem? Itens descartáveis, ou seja, tudo aquilo que a sua cliente vem, que ela vai utilizar e que você não vai usar mais em ninguém. Então, a gente tem, por exemplo, alguns exemplos: PET, pente descartável, as fitas que nós utilizamos, a água destilada, o shampoo. São todos itens que, assim que a gente usa, a gente não consegue reutilizar. Então, esses seriam os itens descartáveis. Os itens duráveis, aquilo que você vai usar no seu procedimento, mas que você consegue usar mais de uma vez. Então, a gente tem aqui exemplos: ventilador, nanomister, pinça, pedra jade, entre outros. Você precisa debulhar realmente todos estes itens que você usa. Senta na frente do seu carrinho auxiliar, começa a anotar tudo. Por quê? Você precisa ter essa base para saber o quanto você vai cobrar. E o que a minha consideração, na verdade, esse tema de como cobrar um serviço e afins, nós vamos trabalhar posteriormente. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, que vocês se atenham, é que
O serviço, ele deve ser cobrado não só pelo que você gasta, mas sim pelo resultado que você proporciona para cliente de vocês. Vocês vão entender melhor isso que eu estou falando para vocês a partir de agora. Então, eu quero trazer para vocês o primeiro exemplo de serviço que vocês podem oferecer para cliente de vocês. Ah, lembrei, muito importante, de outra observação. Vocês já ouviram falar em cílios híbrido? Cílios híbrido, gente, na verdade, quando você aprende na escola o que é híbrido, é a junção de duas coisas distintas. Então, o cílios híbrido, ele não é somente a junção do fio a fio e do volume russo, perfeito? Então, entendam que híbrido é a junção de dois serviços, duas técnicas, dois produtos distintos em um resultado só. Perfeito? Então, agora sim, a gente vai começar com as ideias, serviços para vocês. A primeira ideia é que utilize fio Y com o fio W. Crie algum nome para esse tipo de serviço e venda para sua cliente. Neste caso aqui, ela vai ter uns cílios que vai estar mais volumoso e nós sabemos que a base, o corpo destes fios são mais grossos do que no feno. Então, ele vai causar uma base mais grossa, ele vai causar um resultado mais denso, tá? Então, é uma opção bacana para vocês oferecerem para cliente de vocês. O que eu gosto de fazer aqui no meu espaço, a primeira camada, eu trabalho a primeira camada em Y a primeira camada eu trabalho em W e as outras camadas eu trabalho em Y, tá? Então, assim, eu acho que eu consigo entregar um resultado mais cheio, visto que quando ela abre os olhos, a primeira camada que a gente analisa é essa camada inferior aqui, é a que ela consegue enxergar, que ela consegue visualizar melhor ao se deparar com o espelho. Então, essa primeira camada ela tem que estar 100% preenchida. E aí eu gosto de preencher ela com o fio W, porque eu já vou proporcionar para ela uma densidade maior, em razão de ter 3 pontas e não somente 2, conforme tem no fio Y, tá? Então, essa é a primeira opção de serviço para você entregar para cliente de vocês. A segunda opção de serviço é o fio Y, que é o que tem as duas pontas, com o fio de fio a fio, tá? Ele vai entregar um resultado também mais volumoso. Volume, vocês devem entender como quantidade de fios, tá bom? Nada, absolutamente, em momento nenhum aqui vocês vão me ver falando sobre tamanho. Sempre quando a gente fala de serviços ou de técnicas, o que resulta, o que diferencia um do outro é o volume, é a densidade que você entrega para a sua cliente. Lembrando que o tamanho, você sempre vai conversar com ela, analisar o fio natural dela e verificar o que ela busca na extensão. Às vezes ela quer algo menor, às vezes ela quer algo mais discreto. Então, o tamanho é uma coisa que é muito pessoal. Analisando, obviamente, tendo essa análise visagista dessa cliente, essa análise de mapping, essa análise realmente do fio natural dela, para vocês conseguirem responder esses detalhes para ela, tá? Então, a segunda opção que eu trago para vocês aqui é do fio W com o Cristo, do fio Y, o que tem duas pontinhas, com o fio a fio, tá? Vocês vão estar fazendo uma segunda opção de híbrido, conforme eu expliquei para vocês agora há pouco. Híbrido consiste na junção de duas coisas distintas em um resultado só. Então, todas essas técnicas que eu falei para vocês agora, todos esses produtos utilizados que eu falei para você agora, melhor dizendo, eles são feitos com a técnica de fio a fio. Então, o fio W, o fio Y e o fio de fio a fio mesmo, ele vai
ser a mesma técnica para aplicação. O que muda é o produto, o que muda é o fio. O que eu gosto de trabalhar nessa segunda opção que eu dei para vocês, de Y com fio a fio, é utilizem um fio a fio de 0,20 elipse. Assim vocês vão conseguir entregar um resultado mais harmônico, tá? Fica bem bonito também. É muito importante, eu estou falando tudo isso aqui para vocês, mas peguem e façam modelos. Veja se vai agradar ao olho de vocês, aos olhos de vocês. Eu estou postando esses resultados lá no meu Instagram, de modelos que nós estamos fazendo dessa forma, mas vocês precisam vender para cliente de vocês. Muito importante isso. Vocês precisam principalmente vender o conceito para cliente de vocês. Por quê? Senão o cliente vai pegar, vai olhar uma foto de um resultado seu, ela vai querer aquele exato resultado. Aí, naquela modelo que ela viu a foto, aquela modelo tinha mais de 100 fios no olho, em cada olho. Aí chega a sua cliente aqui e tem 57 fios. Você não vai conseguir entregar o mesmo resultado. E tem algumas clientes que elas compram tanto uma foto, tanto uma foto, que a cliente tem olho castanho, ela deita na sua poltrona, ela viu uma foto de uma modelo de olho azul, ela está crente que ela vai abrir os olhos e o olho dela também vai estar azul. Então, tenham esse cuidado. Vendam o conceito da técnica, vendam o que essa técnica vai oferecer para ela. Então, expliquem que uma técnica de fio a fio consiste na aplicação de um fio sintético sobre um fio natural. E que o serviço que você está realizando, o de Y com W, o de Y com fio a fio, ou só o W, ou só o Y, enfim, vai proporcionar para ela, vai transformar o olhar dela, vai valorizar o olhar dela desta forma, criando mais volume, sendo um volume mais natural. E você vai exemplificar o conceito que você já explicou para ela através de fotos, para que ela entenda essa diferença, gente. Isso é muito importante. Assim vocês já se previnem da cliente de vocês não ficarem decepcionadas com o resultado ou de não colocarem a expectativa dela no resultado de outra pessoa. Muito importante, tomem cuidado com isso, tá? Então, a segunda opção que eu dei para vocês foi do fio Y, que tem as duas bases, com o fio de fio a fio. Neste caso, eu dei a opção para vocês aqui de usarem o fio feeder, fio elipse, enfim, 0,20. E, por fim, a última opção aqui que eu estou dando para vocês e que eu testei, estou amando, é o fio Clover. Se vocês ainda não ouviram falar desse fio, vocês vão conseguir achar ele como Clover, C-L-O-V-E-R, ou como fio trevo, tá? Esse é um fio que ele tem 4 pontas. Ele tem uma ponta a mais que o W. E é muito bacana, ele tem um resultado muito bonito. Ele não tem uma base, assim, muito grossa, ele não é mais grosso que um fio W, ele não é mais grosso que um fio Y. E ele chega até a proporcionar um efeito similar ao volume russo. Então, quando eu disse lá no início para vocês que vocês saberem o cálculo de um produto, saberem o cálculo de um serviço, quanto vocês gastam de material durável, material descartável, quais são os seus custos fixos, enfim, tudo isso que consiste um cálculo de custo, vocês também precisam vender os seus serviços de acordo com o resultado que você está oferecendo para cliente de vocês. Porque aqui, às vezes, vocês vão fazer os custos dessas 3 opções que eu dei para vocês e vai ser um custo muito similar. Mas não tem o porquê você cobrar o mesmo valor se você está entregando resultados diferentes. Como eu disse para você, esse Clover, ele fica bem preenchidinho e ele tem os fios mais finos. Então, ele realmente dá uma sensação de como se fosse um volume russo.
Para você que está iniciando, que não sabe ainda a técnica de volume russo, essa é uma ótima opção para você. Mas por que você vai cobrar o mesmo valor de um fio a fio, sendo que você está entregando muito mais volume para ela? Então, essas técnicas que eu falei para vocês são, perdão, estou me corrigindo. Esses serviços que eu apresentei para vocês venderem para cliente de vocês, com a personalização do nome de vocês, da marca de vocês, enfim, vocês podem e devem cobrar mais caro do que os demais que vocês oferecem, pois vocês estarão entregando mais, vocês estarão entregando mais volume, mais densidade para cliente de vocês. Perfeito. Então, se você aprendeu, e eu tenho certeza que você aprendeu, muitas dicas aqui, muito conteúdo, comecem a realizar, comecem a aplicar isso que vocês estão aprendendo. Aproveitem que agora a gente está aqui, final do ano, já comecem a colocar na agenda de vocês, já comecem a colocar no menu de vocês, ofereçam para clientes de vocês, que vocês vão conseguir faturar no mesmo tempo que vocês realizam um serviço, uma técnica de fio a fio, vocês vão conseguir faturar às vezes o dobro. Então, tomem esse cuidado de fazerem os cálculos, de analisarem esses detalhes e vão atrás de se tornarem lestes de elite, de faturarem mais de 10 mil reais por mês, porque isso é extremamente possível. E com essas dicas que eu dei aqui, eu tenho certeza que será muito mais possível, viu? Muito obrigada pela nossa aula de hoje, pela nossa troca de experiência aqui. Se você tiver alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários, estarei respondendo vocês. E, novamente, deixe seu like aqui se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil e contributiva para você. Se inscreva aqui no nosso canal da MBA, da Marisol Beauty Academy. Aqui, gente, nós estamos com incríveis teachers, nós estamos, assim, com muito conteúdo gratuito para vocês, em que vocês conseguem realmente começar a estruturar o negócio de vocês, a planejarem para que vocês consigam sim faturar mais de 10 mil reais por mês. Que eu sou a prova viva e todas nós somos aqui de que isso é extremamente possível. Muito obrigada, até a próxima aula.